Sabemos que existem inúmeros sites que oferecem testes de personalidade gratuitos, que são até mesmo bastante divertidos de responder, ou que oferecem resultados aparentemente bastante realistas, e que geram sim alguma identificação. Sabemos também que não existe problema algum em fazê-los por entretenimento, ou para auxiliar em alguma medida em nosso processo de autoconhecimento. Porém, no vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 motivos importantes para não levarmos tão a sério e nem mesmo considerar como 100% corretos estes resultados de testes de internet. Testes de internet não são confiáveis. Esse talvez seja o motivo mais aparentemente óbvio e até mesmo reconhecido pela maioria das pessoas que fazem esses testes. Muitos de nós, ao fazermos um teste online, já temos em mente que aquele resultado pode ser questionável e que muitas vezes pode servir apenas de entretenimento ou como um norte na hora de pesquisarmos sobre certas teorias dentro da psicologia. A maioria dos testes gratuitos de internet não são elaborados por profissionais, e sim por entusiastas e estudantes autodidatas do assunto, que podem não possuir experiência em repertório clínico prático para analisar o psiquismo ou a personalidade de alguém. Estes testes online também não passam por etapas rigorosas de construção, validação e adaptação, por não serem instrumentos reconhecidos pelo Conselho de Psicologia. Por isso, não devemos tomar o resultado de um questionário virtual como confiável. Esses testes podem ser muito falhos e tendenciosos. A elaboração de um instrumento psicológico avaliativo exige muito cuidado e precisão, pois cada pergunta precisa ter um embasamento teórico por trás e não permitir brechas para interpretações confusas ou imprecisas. Muitas vezes nos testes online, as perguntas são muito tendenciosas, rasas, ambíguas, confusas ou até mesmo muito distantes de refletirem a proposta da avaliação. Alguns testes de internet possuem perguntas até mesmo engraçadas, que no final das contas acabam se tornando muito mais um meme do que um item criterioso para análise. Os testes de internet também não possuem comandos e instruções precisas para garantir um resultado minimamente válido, pois dificilmente eles deixam claro a importância de se levar em consideração toda a história de vida e vivência de quem está fazendo o teste, ou se você deve considerar apenas como se sentiu na última semana. Isso faz toda a diferença no momento de avaliar qualquer questão psicológica. Dependendo do momento em que a pessoa estiver na sua vida pessoal, ela pode estar emocionalmente mais vulnerável, mais sensível, insatisfeita, muito alegre ou mais indiferente, e por aí vai. E tudo isso acaba influenciando e interferindo na forma como essa pessoa interpreta as perguntas e responde ao teste. Sem o auxílio de um profissional ou sem uma elaboração válida, qualquer avaliação ou análise fica sujeita ou limitada a questões situacionais pontuais do momento de vida atual da pessoa, não contemplando as suas preferências gerais ao longo de toda a sua vida. Por isso, é bastante comum que os resultados dos testes de internet sejam instáveis e variem conforme realizamos eles em fases diferentes de nossa vida. Ainda sobre a tendenciosidade dos testes online, vale falarmos também sobre o viés do auto-engano, ou da autoimagem distorcida. Sem o acompanhamento de um profissional, existe a tendência de que a pessoa, na hora de fazer o teste sozinha, acabe respondendo de acordo com a ideia que ela tem dela mesma, que tende a ser distorcida ou muitas vezes fantasiosa. É bastante difícil nos enxergarmos e nos entendermos como realmente somos, pois possuímos aspectos inconscientes que são de difícil acesso. Por isso, até mesmo no momento de estudarmos de maneira autodidata sobre as tipologias e tentarmos descobrir o nosso tipo, é importante termos olhares de terceiros próximos ou de um profissional, que nos auxilie a fazer este contraste entre autoimagem e imagem externa. Muitos testes possuem erros ou distorções teóricas. Como já abordamos em um vídeo anterior, alguns testes disponíveis na internet não levam em consideração ou não se baseiam corretamente ou fielmente a teorias psicológicas consistentes. Alguns misturam teorias diferentes e transformam o resultado em algo confuso ou até mesmo contraditório. Outros acabam não deixando claro qual é a teoria de embasamento ou usando nomenclaturas comuns em certa teoria para falar de outra. Por isso, é importante reconhecer qual é a vertente teórica do teste para saber se o resultado diz respeito ao que você está pesquisando. É praticamente impossível tipar alguém em 15, 20 minutos.
Dada toda a complexidade que é analisar de forma profunda e fiel as preferências gerais de uma pessoa ao decorrer de toda a sua vida, é improvável pensar que em minutos, meia hora, um mês, ou às vezes até mesmo em apenas um ano, seja possível de fato extrair de uma pessoa todo o emaranhado de questões e acontecimentos importantes em sua trajetória, fundamentais para uma análise consistente sobre sua personalidade ou tipo psicológico. Analisar a subjetividade, personalidade ou psiquismo de alguém é algo muito sério e complexo, que precisa ser realizado com muita ética por alguém que possua competências práticas e teóricas para investigar profundamente aquela questão, e com um propósito e objetivo muito firmes de auxílio, acolhimento e orientação sobre as informações que emergirem ao longo desse processo. Esse é um processo bastante longo e intenso, que não deve ser reduzido a fórmulas prontas e simplórias, que podem acabar trazendo mais prejuízos e confusões do que tendo alguma serventia. São inúmeras variáveis que devem ser levadas em consideração, como o contexto familiar, cultural, social, histórico e até mesmo político em que a pessoa esteve e está inserida. Isso sem contar com os elementos inconscientes, que também fazem parte da nossa personalidade e interferem em nossa constituição psíquica. É bastante divertido e instigante fazer testes de personalidade pela internet. Porém, não será apenas através deles, ou de leitura de livros e blogs, ou até mesmo assistindo de nossos vídeos, que será possível ter certeza absoluta de ser ou não de fato real o resultado do teste. O processo de autoconhecimento é muito mais complexo, e estas informações servem apenas de norte ou base para iniciarmos ou introduzirmos esse processo. Por isso, não se preocupe ou fique encanado se não conseguir se identificar de início com qualquer tipo, ou com não saber de imediato qual seria. O resultado de qualquer teste ou avaliação não é o objetivo final e nem o mais importante. O mais precioso é o processo e a jornada de buscar se conhecer melhor e aprimorar nossas questões mais desafiadoras. O perigo do estereótipo e da identificação cristalizada. Os testes online também podem trazer um certo perigo da pessoa tomar para si o estereótipo da personalidade em que ele tira naquele teste, ao ponto de abdicar de ser quem ele realmente é para se encaixar no resultado, assumindo uma persona cristalizada, com todos os prós ou contras que venham junto nesse pacote. Assim, o resultado do teste passa a ser usado equivocadamente como um atestado ou álibi para que a pessoa tome certas atitudes erráticas ou desnecessárias utilizando aquele rótulo como justificativa. O contrário também pode acontecer, em casos em que a pessoa passa a se sentir incapaz ou defeituosa por ter determinado tipo de personalidade, utilizando aquilo como forma de se depreciar ou se sentir menos do que os outros, o que também é um erro e um perigo. De qualquer modo, assumir um tipo de personalidade como sendo completamente você pode te deixar estagnado em uma zona de conforto por mera identificação, te limitando de se compreender para além daquilo. Por isso, é importante sempre reforçarmos aqui que nenhuma tipologia ou teoria irá abarcar 100% de qualquer pessoa, pois somos muito mais complexos e profundos do que qualquer definição, bem como não fará com que não sejamos capazes de mudar. Assim como não podemos tomar o resultado de um teste como critério para segregar, julgar ou desqualificar preconceituosamente qualquer pessoa. As tipologias que abordamos aqui não dizem respeito a competências ou incompetências, qualidades ou defeitos, mas sim sobre maneiras de perceber e avaliar a realidade. E o nosso vídeo de hoje se encerra aqui. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e seu comentário. E também de compartilhar com quem você acredita que tenha interesse nesse assunto. E até o próximo vídeo!